sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você. Se inscreve no nosso canal no YouTube, estamos também no Spotify e assiste esses episódios no teu ritmo. Para quem não tem o hábito ainda de assistir podcasts, o podcast é um papo solto, então não tem hora para terminar, é de 1 hora a 10 horas, brincadeirinha, não é tão longo assim. Mas você pode assistir no teu ritmo, então na hora do treino, indo pro banho, cozinhando, pode pausar, acelerar, fica à vontade. O mais importante é você ir curtindo cada episódio, porque na semana seguinte logo já vai ter outro. Então é isso, a gente se encontra toda semana com um episódio novo. E hoje eu vou conversar aqui com uma empresária, digital influencer e infoprodutora. Seja bem-vinda, Amanda Sasso. Obrigada, Ari. Muito prazer estar aqui hoje no Geladeira junto com você. Que show! Eu que agradeço, Amanda, por aceitar o convite de abrir tua geladeira, né? E contar sobre alimentação, sobre toda a tua história de vida aqui hoje. E tu sabe que eu pensei em te chamar porque além de você ser uma mulher empreendedora, né, no mundo digital, e ser uma mulher influenciadora, você trabalha com moda, né? E a moda influencia muito as pessoas na sua visão sobre si mesmo, sobre o que é estar saudável ou não, e se sentir bem, né, consigo mesmo. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa conversa aberta de como que se alimenta uma pessoa que trabalha com blog, com moda, né? Até a questão de estética, né, Ari? Eu lembrei de algo aqui, até para começar, quando, assim que eu fiquei grávida, né, da minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, vai fazer 4 em dezembro. Eu tinha uma preocupação muito grande com o meu corpo, né? Justamente por trabalhar com moda, justamente porque as marcas já me conheciam de muitos anos, daquele meu formato, né? Aquele meu biotipo de corpo. Então, foi algo que me preocupou tanto na gravidez como no pós. E algo que hoje eu penso assim, nossa, né? Que não é uma besteira, né? Mas eu fiquei pensando assim, era uma preocupação minha antes de ter a Bela, sabe? Depois que eu tive, eu pensei assim, como isso não ia interferir em nada, né? No máximo eu ia usar uma numeração a mais, eu ia ter que readaptar algumas coisas com os meus looks, mas, né, somos mulheres reais e pós-gestação o corpo realmente muda, né? Demora para voltar um pouquinho do que era, porque nunca mais é igual. Então, era uma preocupação mudança de fase, assim, exatamente, né? Bem grande. E essa mudança, enfim, acaba às vezes até mudando a forma de trabalhar com a moda em si. Sim, né? com Enfim, toda certeza. Não além da numeração, mas até o estilo, assim. Eu vejo, assim, que a mulher, ela tem as suas fases, assim, até da forma de se vestir e de se comportar meio mais jovem, né? Um estilo. Eu acho que é mais mulher. uma maturidade também, né? Nesse sentido, assim. Eu, quando iniciei, já tô me apresentando aqui contando, né? Mas quando eu iniciei com a F-Chic, que é o meu e-commerce de moda, eu tinha uma visão muito mais de menina, né? Porque eu era mais menina, né? Sim. Então, eu lembro quando eu criei o meu blog, antes da loja, o meu blog era cheio de laços, era todo, né? O nome do meu blog, Fofo Chique, imagina, era uma coisa... Amigo, doce. Era muito, né? Mais teenager, assim. Eu super romântica. Então, e isso foi... com a minha maturidade e toda essa, né, os anos se passando, a minha loja, meu e-commerce também foi acompanhando isso, né? Então, aquela roupa que eu usava lá em 2010, né, que era uma menina, não uso mais hoje, né? Então, e é até engraçado que as pessoas falam assim, nossa, como tu mudou, nossa, como isso, o teu corpo mudou. E às vezes é algo também de... Eu, quando era mais jovem, não treinava, né? Eu, quando fiz 30 anos que eu pisei numa academia. Então, para mim, foi uma evolução até... eu fui ficando mais velha, fui ficando mais consciente em relação ao meu corpo, em relação à saúde, em relação ao que me fazia bem, o que não fazia.
né? Isso é muito legal, né? Porque a evolução, enfim, na saúde, ela é uma progressão normalmente, assim, para quem vai buscando, né? Prosperar nesse sentido. E o negócio, ele também muda de acordo com as fases da vida. Sim, É com exatamente isso que você certeza. falou. Eu tava comentando antes de começar, né? Que, pô, eu lembro do bazar da Fofo Chique e tal. Você falou, eram as minhas roupas. Sim, Eu me identificava, né? Então, eu também tava naquela fase e tal. E eu vejo sim. que hoje eu tava olhando, né, o teu site, a tua marca, eu falei, cara, eu super me identifico, porque a gente foi evoluindo. Vai evoluindo junto, né? É muito massa isso, né? Sim. Ô, Amanda, e como que era, assim, na tua infância, né? Você falou, pô, na minha adolescência, muito romântica, né? Nessa fase inicial ali do negócio. Como que era antes, assim, quando você era criança? Você tem irmãos? Como que era Em a vida de relação à vocês? alimentação, Alimentação. a minha sempre. Eu tenho tenho dois irmãos, né? Mas um irmão é mais novo, tem 11 anos, então ele ainda é pequeno, não conviveu comigo nessa fase, ele é só parte de pai. E eu tenho o Beto, que é 3 anos mais novo que eu, então grudados desde então, né? Sim. E aí, por parte de mãe e por parte de pai. E aí, a minha mãe, tanto a minha mãe quanto meu pai, sempre foram muito saudáveis. Meu pai é surfista, então meu pai era vegetariano até alguns anos atrás. Então, sempre, a minha casa sempre foi uma casa de alimentos saudáveis. Até porque também não tínhamos, né, naquela época, dinheiro para ficar comprando muitos industrializados. Meu pai e minha mãe já não curtiam, né? Então, por exemplo, eu levava, né, de lancheira pra escola bolo que a minha mãe fazia. Isso que a minha mãe nem era muito. Minha mãe não era e nem é muito assim, de cozinheira, né? Minha mãe é boa na costura, assim. Mas Olha. ela faz hoje bons pratos. E aí, ela vai escutar aqui, eu tenho que dizer, né? Claro. Mas ela faz, realmente. Então, mas eu levava lanchinhos saudáveis pra escola. Então, a minha infância foi muito claro, né? Que eu ia na casa dos meus avós, tinha as doçurinhas. Normal, Eu ia pra casa da casa minha tia Estela, que era irmã da minha mãe, que o meu primo não comia nada. Tinha de tudo que eu podia comer, bolachinha recheada, chocolate, que eu era apaixonada. Vinha as férias, era aquela loucura. Era aquele o doce. Porque eu não tinha em casa, né? Sim. Então, refrigerante, não tomo, porque eu nunca tive em casa. Então, é bem engraçado, assim, refri, eu até tomo, às vezes, uma pureza que eu adoro, assim, mas Bem raro. sei lá, às vezes passa 6 meses, sei lá, é muito, realmente muito raro mesmo. Então, tem coisas que eu sempre falo, a alimentação que tu traz para os teus filhos reflete muito, né? A minha mãe não tomava muita água, eu até hoje, eu remo para tomar água. Então, é algo muito que os pais trazem, né, para os seus filhos, assim. Então, eu tive, graças a Deus, uma alimentação bem saudável na minha infância. Nada radical. Comida de verdade. Exatamente, comida de verdade. É Comia muito de tudo. O meu irmão já era mais difícil de comer, assim, né, caçula, meu mais novo. Aquele E no eu Sadol, biotônico Fontoura tinha que tomar. Meu irmão era assim, não muito comia nada, magrelo. E eu sempre saudável, assim. Eu pequena tinha aquela barriguinha assim de criança. E o corpo da minha filha é muito parecido com o meu, é bem engraçado, assim. Agora ela deu uma espichada, assim, mas é igualzinho. Então, Ari, foi sempre muito. Minha infância sempre foi muito. Baseada em comida mesmo, de em verdade. comida de verdade. Exatamente. Alimentação bem saudável. Que legal, né? A influência dos pais, ela é realmente impactante, né, Amanda? E a gente só vai entender isso, às vezes, quando a gente também se torna mãe e pai, né? Com certeza. O peso que tem, assim, eu vejo muitas pessoas falando, pô, meu filho não come isso, não come aquilo, mas tá realmente refletindo no que você também não come. Com certeza. Né? No exemplo que você não dá e tal. E teve alguma fase, assim, na tua infância que você teve algum desafio, assim, na alimentação, ou ganho de peso? Foi uma criança sempre muito magrinha ou muito gordinha? Ou teve alguma Na dificuldade? infância, não. Mas na adolescência, sim. Em 2 anos, assim, no período da minha adolescência, quando meus pais se separaram, eu e meu irmão, eu tinha 6, meu irmão 3, e a gente foi morar em Araranguá, né, que a família da minha mãe é de lá. E aí, quando eu quis voltar pra Floripa, eu quis para estudar, né, era ano 2000, eu tinha 16 anos, 15 para 16, e aí minha mãe se organizou toda pra voltar também, né, a gente queria os 3, né, vir. E aí, nesse período, eu fiquei morando na casa da minha avó, mãe do meu pai, né? A família toda do meu pai é daqui de Floripa. E essa avó e esse avô que sempre me davam as besteirinhas, as guloseimas, né? A vida toda.
Então, assim, sempre teve bolachinha de feira. Então, nesse momento ali, do 15 até o 17, eu engordei, tipo assim, sei lá, uns 5, 6 quilos, assim, algo que eu nunca, né? Eu nunca fui, tipo, uma pessoa, nunca fui magrela. Eu sempre tive um biotipo normal, assim. Sim. E aí, ali eu engordei. E aí eu não fazia exercício, então eu ficava assim, aquele corpo esquisito, assim, sabe? Casa da avó, Aham. ganhando tudo da Ganhando avó. tudo. Aquela- E aí depois, quando eu entrei na faculdade, que daí já com 17 já, eu e a minha mãe já, né, no meu terceirão eu já morava no centro com a mãe. Aí já tudo Entrando no foi fluxo. ajustando, aham, e aí na faculdade eu já, no terceirão eu ainda tava meio fora do meu peso, mas aí na faculdade já voltei como eu era antes, assim, né, de peso, assim, né. Não até no quesito, é engraçado que eu falei pra ti, né, eu era muito saudável, mas a questão do exercício, eu fazia muito exercício na escola, eu participava de todos os esportes, adorava, mas ali no período da faculdade e ali na vida adulta, depois que eu me formei, eu fiquei muito preguiçosa. Comia bem, mas não fazia exercício regularmente. Entrava numa coisa e saía, entrava numa coisa e saía. Tanto que eu nunca tinha feito musculação, né? Até hoje nunca fiz. E aí quando eu comecei no exercício, quando eu recebi um desafio do meu namorado na época que ele dizia que eu não conseguiria correr nem 1 quilômetro. E eu realmente não consegui, porque imagina, né? Sem fazer nada. Não tinha Não nem tinha pique. preparo pra isso. E aí eu entrei numa assessoria de corrida. E aí corri 5 quilômetros depois de um mês e pouco, porque eu sou bem assim, me coloca um desafio na minha frente. Aí vai. Eu aí vou lá e se faço. esforça e vai. Faltava alguém ter feito isso antes. E aí, na época, tava na moda aquelas pulseiras da Vivara, muito na moda, aquelas Lives. Aham. Lives, né? E aí tinha os pingentes. Berlocks. Aham. E aí ele falou, eu te dou 3 Berlocks se tu correr Então eu vou. esses 5 quilômetros. Que era uma prova, assim, né, de corrida. E aí eu fui e fiz, né? Sim. E aí desde então não parei. Dali fui pro Muay Thai. Do Muay Thai fui pro CrossFit. Tô no CrossFit até hoje. Esse é o meu... Entrei em 2016. Eu tô há 6 anos fazendo CrossFit já. Olha que legal. É. Foi mordida pelo mosquitinho do CrossFit. Aham. Sei como é que é. Aham. Hein, Amanda? Mas sabe que é muito interessante a gente falar disso aqui, porque você é uma pessoa que influencia muitas mulheres e muitas meninas, né? E a gente vê, assim, que na adolescência existe essa fase, né, de mudança no corpo, existe o nascimento da vaidade, realmente, você deixar de Sim. ser menina, né, e começar a querer, Sim. né, se cuidar mais e tal. E entender isso, assim, né, que às vezes existem momentos que você pode estar passando por um desafio de ganhar peso e tal, mas que isso não deve ser tratado radicalmente, Sim. né? Ali naquele momento você teve que fazer algum esforço, assim, pra perder aquele peso que você ganhou na casa dos teus avós, ou foi, tipo, natural? Ah, Foi vou ter natural. rotina com a minha mãe e... Foi bem natural. Na verdade, até lembrei agora de uma outra fase, até quando eu já tinha o blog, que esses dias eu tava vendo umas fotos que eu falei, meu Deus, como eu engordei nessa época. Mas sabe assim, que eu nem me achava que eu tava gordinha ou coisa do tipo. Não sei se é porque, né, me aceitava daquele jeito e me aceito, né, sempre. Sim. Hoje é bem... Às vezes eu vejo assim, nossa, dei uma engordadinha, né? Normal, às vezes a gente sente na roupa. Sim. Me pesar, acho que eu não me peso, sei lá, Acho que a última vez foi quando eu fui na Nutra, uns 2 anos, que eu tenho que ir, inclusive. E aí... Porque eu não me peso, eu vejo pelas roupas, né? A gente sente, né? Eu trabalho com isso, né? Então eu vejo o que Muda um pouquinho o como muda. número e tal, Aham. aí você E percebe. aí, geralmente não chega a mudar o número, mas eu sinto que aquela calça estava mais certinha, ficou mais apertadinha. Eu uso daquele jeito mesmo até ela ficar mais frouxinha. Mas eu até depois, inclusive que eu tive a Bela, eu desencanei muito em relação a ter aquela questão, porque assim, quando tu entra no CrossFit, que foi lá em 2016, eu entrei naquele mundo do CrossFit, né? Que quem entra passa por essa fase, assim, muito... E daí tem gente que desiste, que não... Ou se machuca, ou volta pra sua musculação. Fica muito competitivo, pode rolar uma lesão, mas tem gente que se apaixona e se apaixona e fica. vai, né? Esse é o meu caso, assim. Sim. E aí, eu tinha, né, quando eu entrei no CrossFit, eu tinha um corpo ok, já fazia Muay Thai, já fazia exercício, só que eu nunca tinha feito, e eu nunca tinha feito também nada de peso, né, porque eu fazia mais cardio, né, eu corria, depois eu fui fazer Muay Thai, e aí no CrossFit tinha essa questão do peso, né, e aí eu cresci muita massa, assim, e eu sempre tive o braço bem fininho, independente de engordar e emagrecer.
E o meu ombro, assim, ficou gigante, assim. Eu comecei a ficar... E eu fui no médico do esporte, na época. E aí ele me deu umas suplementações, cara, e eu fiquei assim... Eu sempre brinco, o pessoal do CrossFit sempre pega no meu pé, porque eu falo, eu não quero ficar ombruda. Porque eu fiquei com trauma daquilo. Então, eu ainda pensei em sair... Olha só, tem uma mulherada que tem um medo de ficar com bração e que acha que isso vai ficar do dia pra noite. Não foi assim, né, Amanda? Não. Foi ficando, Foi assim. ficando. Na Foi verdade, ficando. assim, naquele primeiro ano... claro, né? Até ficar, quando eu vi, eu tava, né? Mas foi assim, na verdade, o meu até achei que foi rápido, mais rápido que as outras pessoas. Porque tanto que depois eu continuei e hoje eu não tenho mais o ombrão. Na verdade, é porque eu acho que eu exagerei naquilo. Eu nunca tinha tomado suplemento na vida. Então, tanto que hoje eu nem tomo. Até deveria, mas não tomo. E aí... eu acabei ficando muito grande, assim, daquilo que eu era. Então, eu me apavorei, sabe? Mas claro, fiquei com a bunda dura, fiquei com a barriga era trincada. Uma perna grossa, Não, bem assim, ó, modelada. daqui pra baixo eu era maravilhosa, mas daqui pra cima eu já tava me sentindo, assim, muito masculina, sabe? E essa é uma questão que pega bastante. Eu também fiz um tempo de CrossFit e eu também não curto muito ficar com o braço desenvolvido. E eu desenvolvo o braço bem fácil também. E eu achava que eu não desenvolvia, tá? Aí quando eu vi, eu tem que ter um desenvolvi. cuidado. Então hoje eu faço com pesos bem mais leves. Eles vivem, os coaches vivem pegando meu pé pra eu pegar mais peso. Mas eu não pego, assim, eu pego lá o meu 7,5 pra cima, porque senão eu sei que isso, eu já conheço meu corpo e sei que vai aumentar. E eu trabalho com moda, eu acho que não fica, pra mim, né, no meu caso, eu acho que não fica tão feminina, né, eu vou colocar uma alcinha, eu acho que eu não fica curto, delicado. e não fica delicado. né? Eu também gosto Mas eu vejo assim que tem várias mulheres lá que tem o ombro, as costas mais largas e elas curtem aquilo, elas acham bonito. E no estilo. mundo do CrossFit isso é bonito, né? Então, enfim, hoje eu me cuido, eu gosto de ir, faço mais os treinos cardios que tem lá. E eu faço na Red Mob, que eu adoro de paixão. Eu treinei lá também, lá no Santa Mônica. Como eu moro no continente, eu faço no Raiz lá. Sim. De capoeiras. Mas é muito gostoso, porque lá tem esses treinos mais não tão pesados. Né? É massa que hoje a gente tá gravando, hoje é dia 1º, não vai sair no dia 1º o episódio, mas hoje é dia do educador físico. Eu vi hoje. E ontem foi da Nutri. E daí hoje é do educador físico. E é muito legal a gente ver, né, que o CrossFit é uma modalidade, assim, que pegou bastante aqui no Brasil nos últimos anos, né? E é uma coisa que desenvolve uma forma de se exercitar que desenvolve várias habilidades, né? Sim. Então é muito interessante, porque você desenvolve flexibilidade, força, você tem um cardio desenvolvido. Sim. Nossa, é muito completo. Sim, Eu acho super completíssimo. interessante. E exatamente, ao mesmo tempo tu faz a força pra, tipo, tu ficar firme e tu queima a caloria, né, assim, do cardio. E hoje, eu sempre falo, se tu souber dosar, né, tu não precisa sair, tu não precisa não entrar, porque é algo que se tu fizer, né, tranquilamente, tu consegue fazer, né. E hoje, eu tô fazendo paddle também, que não sei se tu conhece, mas as pessoas conhecem muito pouco de paddle. Paddle é como se fosse posso estar falando besteira, né? Mas é como se fosse um tênis, né? Tênis do Guga, normal. Porém, tem vidros, que não é o squash. Squash é quando tu joga já pra parede. O paddle, tu joga com um parceiro, e daí tem outros dois, né? São 4 pessoas. E aí tem vidros ao redor. Então, tu ainda tem a chance de a bolinha bater lá, tu pegar. Então, ele é muito dinâmico. Legal. É muito legal. Eu comecei a fazer beach tênis ano passado, mas eu achei... Não sei se é porque eu faço crossfit, eu achei um pouco parado. E como eu não consigo, assim, ter uma constância tão grande de treinos, de ficar muito boa. Sim. Então, eu achava que eu nunca evoluía, porque daí eu fazia aula uma vez na semana, eu não fazia Não era jogos. regular, Exatamente. E aí no paddle eu acho que é mais rápido, é mais complexo. Mas é muito legal. Que E interessante. ele é bem ativo. Então a diferença é que se bater no vidro, nas laterais ou no fundo, Pode. volta e segue. Tu pode continuar. Então é Que bem legal. Na massa. verdade, o meu namorado que começou na época junto comigo o beach tênis, que a gente falava, vamos fazer um esporte juntos, nananã. Ele falou, não, muito. Não. E o Léo já sabia jogar tênis. Então pra ele ficou uma coisa muito monótona, assim, Sim, o beach. pra quem já tá avançado. Né? E aí ele começou no paddle e ele que me levou pro paddle. É tipo um aquário de tênis. Exatamente. Que legal. É bem legal.
Que interessante, eu não conhecia. Sim. Vou dar uma pesquisada. Massa. Ô, Amanda, mas voltando um pouquinho ali, antes de você iniciar a prática de esporte, já senti que já tá apaixonada pelo esporte, que isso mudou bastante a vida. Isso mudou bastante a vida, né? Mas, assim, antes, quando você passou por essa fase, minha vida seguiu. Você cursou qual faculdade? Eu fiz publicidade e propaganda. Com 17 eu já entrei na faculdade, eu me formei com 21, bem novinha. E aí trabalhei a faculdade inteira, eu fiz estágio, enfim, eu sempre fui muito ativa nessa questão do trabalho, sempre desde pequena, assim, desde os 15 anos eu vendia Natura, eu dava aulinha na escolinha da minha tia, fazia sempre mil coisas. E aí na faculdade eu também trabalhei numa agência de eventos. Depois antes ainda eu trabalhei num negócio de telemarketing, porque assim, tu entra na faculdade e é muito difícil tu conseguir um estágio focado assim na tua área, né? Sim. Então foi no que eu consegui. E aí depois eu fui nessa agência de eventos, depois eu fui trabalhar na SOL, que era a Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte de Santa Catarina, do estado, e daí eu trabalhava no marketing lá, trabalhava como assistente, trabalhei 1 ano lá, e aí saí pra trabalhar numa agência de publicidade. Então eu entrei na agência no ano que eu tava me formando, e aí eu fiquei 5 anos na agência. Dentro da agência que eu criei o blog. Olha só. Então, 6 meses antes de eu criar o blog, eu tava na agência ainda, eu saí depois de 6 meses, porque daí eu não tava mais dando conta. Eu já tava trabalhando na agência num núcleo de moda, então eu já tava gostando muito dessa área. E enquanto eu tava também na agência, com o blog, eu entrei na faculdade de jornalismo. Olha só. E aí me formei em jornalismo. Ali, já com 20, quase 30 ali, 28, eu entrei 27, 28 anos. Então, dos 17 até os 28, por aí, foi trabalhando em diversas áreas dentro da publicidade. Na verdade, eu entrei com 21 na agência e fiquei 5 anos lá. Não mudei, assim, daí de lá eu já saí pro blog, né? Então, né, querendo ou não, eu tô 12 anos já trabalhando com isso. Sim. Bastante tempo. E nessa fase toda da graduação, de estágio e tal, como que era o teu lifestyle, assim? Não praticava esporte e alimentação, morava com os pais? Morava com a minha mãe, Morava com a minha mãe e aí... era uma alimentação também saudável. Da casa, né? De casa, Sim, exatamente. Às vezes fazia aquela dietinha, voltava. Nunca fiz dietas muito radicais, né? Então, pra mim, era aquela dieta, né, de recém-adulta. Claro, né, aquele metabolismo que era muito mais rápido, então fazia aquela dietinha 2 dias já funcionava bem. Mas, na verdade, assim, as pessoas falam isso, mas assim, hoje eu tenho 38, né? Se eu realmente faço ainda, eu sinto na hora que se eu não demoro, sabe? Eu não tenho um metabolismo devagar. Meu metabolismo é muito rápido. Sempre tive isso. Então, por isso que eu acho que eu nunca engordei quando eu também não fazia exercício, né? Diferente de hoje. Eu acho que se eu paro o exercício por o meu corpo já tá mais acostumado, eu acho que até pode ser que eu engorde, né? Por exemplo, fiquei 15 dias agora em julho sem fazer exercício, porque eu tava de férias, viajei com a minha filha. Então, assim, eu não senti nada, assim, que eu engordei, porque logo eu voltei, né? O corpo tem essa memória, né? Mas eu acho que se eu ficasse 1 mês, de repente, eu pudesse sentir. Eu sinto mais a flacidez no meu corpo do que o peso em si. Aquela questão de mudança de composição corporal. Parei de me exercitar, perdi massa magra. Exatamente. Aí converteu em massa gorda, mas inclusive no peso, na balança, muitas vezes não muda. E, enfim, muda essa questão do tônus, né? Isso, exatamente. Aí volta, ele já vai voltando volta pro treino, natural. Muito Graças bom a Deus. isso, né? Isso é bom. Mas nem todo mundo funciona assim. Principalmente as pessoas... eu vejo muito isso, assim. As pessoas que têm problema com controle de peso, que já foram acima do peso, já tiveram desafio, já fizeram muitas dietas. Sim. E quanto mais dietas radicais e restritivas você acaba fazendo no decorrer da tua vida, às vezes até na infância, eu tive uma obesidade infantil, né? Tive que fazer um tratamento e tal. Quanto mais precoce você começa a fazer restrições alimentares, mais difícil é você conseguir ter respostas no seu metabolismo. Então, aquelas pessoas que vivem lutando para manter o peso, elas já fizeram muitas dietas. Sim. E aí, essas dietas comprometeram o metabolismo a ponto de ter respostas, né? Então, assim, uma vez ou outra, né, você fazia alguma coisa, pequenos ajustes
né? Sim, com que certeza. davam resultado, mas não era a longo prazo. Não era E assim, ó, radical. e eu tenho que eu falei agora, né, do meu metabolismo. Na verdade, assim, os meus pais também têm um biotipo magro, né? A minha família toda. Então, que as pessoas perguntam, mas como tu come e não engorda? Eu acho que eu tenho essa questão, né? É, os meus pais, né? A minha mãe agora tipo assim, tá usando um 40 e tá quase morrendo porque tá usando 40. Eu falo, mãe, né? Tem quase 60, tá tudo certo, né? Minha Você mãe é falou que super ela saudável. costura, né? Aham, ela faz. Faz roupas e Não, tal. nada Não? demais. Não, nada demais. Deus me livre. Ela faz vários ajustes pra minha loja. Mas eu digo que minha mãe é muito boa com as mãos, assim, né? Sim. Trabalhos manuais. Mas ela nunca fez nada pra fora, assim, de casa, Sim, né? sim. Mas a minha mãe, sei lá, se eu preciso pra fazer qualquer ajuste, ela faz. Ela já fez a cortina da minha casa, essas coisas Querida, assim, né? sim. Ela fazia, né? Às vezes ela faz os coraçõezinhos que são uns mimos que a gente faz na minha loja. Então minha mãe trabalha muito bem, assim, com as mãos, assim. Sim. E você falou que teu pai foi vegetariano um tempo e tal. Às vezes a gente pensa que o biotipo da gente é karma da genética, assim, né? Tipo, minha família é todo mundo obeso. Agora eu vou ser obrigada a ser. Mas na verdade, muito do que a gente tá relacionado com os hábitos dos nossos pais e não com o DNA deles, Sim, né? pode ser, com certeza. Aí já vem de uma família que já tinha um lifestyle que era de olhar pra uma comida, né, natural, de verdade e tal, Sim. pouco processado, pouco alimento Sim. industrializado. E isso te direcionou Sim, a minha mãe, pra essa. ela grávida de mim fazer exercícios, né? Até o final da gravidez, eu da Bela também. No dia que a Bela nasceu, eu tava fazendo esteira, eu tava na academia. Então, isso também eu acho que, né, os teus hábitos, né? E é muito engraçado, quando tu faz exercício físico, pelo menos durante o dia, eu sou assim, eu tento manter uma alimentação também saudável, né? Pra honrar aquilo Pra que tu fez, honrar né? aquilo ali, imagina, eu vou, né? Ou, por exemplo, no final de semana, quando eu treino, eu penso assim, ai, pelo menos eu treinei, eu vou poder comer uma coisinha pra ter aquela questão, tipo assim, tá, Aquela tudo margem. bem, aquela margem. Então, várias vezes, né, a gente pensa nisso, né, que é óbvio, né, não treinei no final de semana e comi uma besteirinha, tudo bem, na segunda-feira eu vou lá Sim. e vou de novo. Mas essa questão da alimentação, eu acho também que tá muito ligada com esporte. com o esporte. Eu acho que funciona muito bem, né? É claro que tu não pode comer a vida só porque tu treina, né? Ainda isso mais rola se tu, também, tá? ainda mais Vou se te tu queres falar. emagrecer, impossível, Aham. né? Então, eu sempre falo, daí tudo bem, tu vai estar com o corpo de repente mais durinho, porque tu tá fazendo exercício, mas tu vai crescer às vezes, né, na questão da massa, mas tu não vai emagrecer, né? Tem estratégias diferentes, né, Amanda? Sim. Quando o indivíduo ele tá assim, iniciei uma atividade física, mas eu quero perder gordura corporal, é uma conta matemática. O ideal é fazer Sim. déficit calórico. Sim. Então, geralmente o que rola muito é que a pessoa começa a treinar e fala, vou tomar um pré-treino, um Sim. pós-treino, vou tomar um suplemento disso. Com certeza. Mas, tipo, calma, primeiro vamos ficar negativa a conta, né? Pra depois... Rola essa preocupação, assim, né? Mas é algo que funciona de diversas formas, mas eu acredito muito que o exercício, ele leva a uma alimentação saudável, e a alimentação saudável leva a uma prática de exercício. Sim. É um looping, assim, né? Até porque quando tu começa uma dieta, né, ou tu vais numa Nutri, é algo que, né, a nutricionista ela vai sempre te indicar pra te fazer um exercício físico. Então, eu acho que os dois caminham conversam. muito bem juntos, né? É muito incrível isso, né? E desde sempre, assim, quando existe a formação do nutricionista, né, é muito enfatizado. Até eu fiz uma pós de nutrição esportiva funcional, e então que conversa muito mais ainda com o esporte, e a gente vê o quanto que o resultado é nos níveis psíquicos. Então, assim, a gente não tá nem falando de emagrecimento no corpo em si, mas, tipo, aquela pessoa que tem compulsão por doces, se ela substituir o prazer de comer um doce por uma corrida, que também gera um prazer no final, ou um exercício, ou um crossfit, né? Fazer o odd e terminar e tipo, Sim. Hoje eu fiz e eu aquela pensei sensação, assim, né? maravilhosa. Tipo, Melhor também. sensação, né? Então assim, esse prazer é muito parecido com o prazer do chocolate na Sim. psique. Sim. Ele é muito parecido. Então, às vezes, a gente trocar os prazeres Sim, com certeza. é muito interessante. Eu tenho, né, uma coisa que eu faço sempre, que eu dei uma diminuída há umas 2 semanas, graças a Deus, que era chegar à noite, no momento que a minha filha já está dormindo, para comer o meu docinho. 11 horas da noite, meia-noite, eu tô comendo um doce de leite, um chocolate. Então, assim, por quê? Porque é um momento que eu escolhi,
né? Pra eu me satisfazer, assim, pra eu comer algo gostoso. Porque no dia a dia, no meio do dia, eu não tava conseguindo. Tipo, não. Geralmente, Sim. assim, eu almoço, eu não como um doce depois do almoço, mas naquele horário lá, era horário. Porque eu acostumei, porque antes a Bela demorava muito mais pra dormir. Hoje ela dorme mais cedo porque ela tá indo pra escola, enfim, né, à tarde. Cansa e tal. Exato. Então. É, e aí eu tava comendo, só que eu tava comendo assim, às vezes, uma barra, uma caixa de amandita às 11 horas da Inteira. noite. Aham. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar uma diminuída. Aí eu diminuí semana passada, essa semana dei uma diminuidinha também. Mas também, por exemplo, ontem eu comi pizza, né? Que eu falei que eu falei ali pra ti antes. É, e assim, eu tenho uma parceria agora com uma pizzaria, e aí eu falei, cara, Vou né, ter que eu comer pizza vou. toda semana? Eu vou, exatamente. E não quero saber, tipo, eu vou, Desculpa. como hoje, né? A gente diminui um pouquinho. Então eu comi a pizza ontem, hoje eu tô de jejum, né? Aham. Eu não faço aqueles jejuns muito longos, porque eu sinto muita fome. Mas eu tento, tipo assim, eu jantei ontem às 9 e agora eu vou comer meio-dia. E isso funciona pra mim, né? Então, às vezes eu demoro um pouquinho mais, às vezes almoço às 2, quando eu consigo. E não posso fazer muito porque eu tenho hipotiroidismo. Então, quando eu falei com a minha nutra, ela falou assim, Amanda, faz no máximo 2 vezes na semana, não Sim. faz todos os dias. Jejum não é indicado. Então, e assim vou. Vai Sim, sigo. conduzindo, né? É interessante, você falou, eu postei que eu tava comendo pizza ontem e tal, né? E a galera perguntou como é que você fica magro. Aham. Você sente, assim, que como você posta a tua rotina, você é bastante julgada ou questionada na rede social sobre o teu estilo de vida alimentar e tal? Tem algum questionamento, assim? Tem gente falando bastante? Na verdade, assim, uma vez a Mundo Verde, eu fechei uma parceria e aí ela falou assim, Amanda, a gente fechou uma parceria, não é legal você ficar postando que você come no McDonald's. E aí eu falei, putz, então isso realmente impacta, às vezes, no que, né, até... E eu nunca tinha pensado nisso, porque, na verdade, assim, como eu trabalho mais, eu trabalho com lifestyle, né, com tudo. E eu mostro muito a minha realidade, né? Mas é claro que, por exemplo, assim, eu nunca, ao mesmo, né, da mesma forma que eu trabalho com o meu lifestyle, tudo que eu posto no meu Instagram é muito verdadeiro, né? Sim. Então, por exemplo, né, isso que eu falei, ontem eu comi a pizza, mas de repente hoje eu vou maneirar um pouco mais. Eu entendi a questão da Mundo Verde, né? Porque, nossa, eu tô lá falando de coisas naturais, nananã, e pimba, vai lá, Come como um hambúrguer, uma pizza. hambúrguer. Mas, ao mesmo tempo, essa é a minha realidade. E é de todo mundo, né? Exatamente. Quem compra no Mundo Verde, por exemplo, come pizza também. Exatamente, né? Então, e aí eu conversei com ela, a gente conversou, alinhou e aí deu tudo certo. Mas eu entendi também a preocupação dela no sentido de, tipo, cara, a Amanda tá aqui, mas ela tá lá comendo uma coisa industrializada. Então, rola muito das pessoas, minhas seguidoras, falarem só essa questão. Nossa, como é que tu consegue... como é que tu consegue te manter magra? E eu sempre falo, é o meu biotipo, é a minha genética, é o meu equilíbrio, eu não como isso todos os dias, mas como eu posto, né? Da mesma forma que eu posto uma salada, eu posto um pudim que eu comi ontem no almoço. E aí as pessoas às vezes ficam só com o pudim, esquecem que eu... Não viram a salada de Não ontem. viram. Só porque- viram o pudim, passou reto. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes, elas é mais fácil. A gente também é assim. Às vezes chama mais atenção a algo que enche mais os olhos. A salada não encheu os olhos dela, então passou despercebido. Agora um pudim na cara dela, assim, Ela também gigante, ama. ela também ama, chama mais atenção, né? Sim. Então, e às vezes eu penso assim, né? Eu tô comendo alguma coisa assim bem gostosa, eu penso assim, ai, tô aqui comendo uma coisa tão gostosa, não vou postar. Tipo, tão maravilhoso, tão bonito, tão assim, atrativo, sabe, no meu Instagram. Então, né, eu trabalho como digital influencer, então trabalho com o meu Instagram e também quero mostrar as coisas que eu tô fazendo e coisas que são legais, que são bonitas, que boas. enchem os olhos, né? Sim. As pessoas gostam de ver tragédia, mas as pessoas gostam também de ver coisa bonita, né? Então, Sim. dentro do meu Instagram eu sempre tento trazer um pouquinho de cada coisa do meu dia a dia, né? Isso é muito interessante, né, Amanda? Porque a gente visualiza uma coisa e geralmente um post não vai resumir uma pessoa, né? Sim. E essa questão aí, ali de tipo assim, quem tem uma alimentação saudável não posta hambúrguer ou pizza e tal. Eu, enquanto nutricionista,
eu sempre posto os dois lados. Eu adoro uma pizza, eu adoro um hambúrguer também. E, tipo, é muito importante que a gente... Eu até tava conversando com a Ju, ontem era o dia do nutricionista, daí eu recebi várias mensagens de várias pessoas, assim, que eu não eram pacientes e que me acompanhavam e tal, eu fiquei bem feliz. E eu falei, cara... Como que essas pessoas se identificam comigo? Porque eu mostro que eu sou um ser humano também. A gente tem que mostrar. Sim, exatamente. Né? As pessoas falam isso muito pra mim. É Tu manda isso. tu é real, tu mostra o teu dia a dia, tu mostra o que tu come, tu mostra que... Nananã. Então, assim, isso é real, né? A gente... É claro que tem pessoas, por exemplo, eu sigo uma amiga minha, a Lu Pamplona, o nome dela. Ela é realmente radical. Mas por quê? Porque e ela já explicou. Eu gosto de comer, antes de ir pra casamento, a minha marmita. Eu vou no rancho açoriano e como o peixe, não como a ostra gratinada, nem o pastel. Porque eu gosto de comer. Essa é ela. Né? Ela diz que gosta, ela diz que não gosta de comer o pastel porque vai fazer mal pra ela. Sim. Então, assim, às vezes, aí eu comecei a entender, né? Porque antes eu crucificava também. E eu falava assim, ai, que ridículo. Que exagero. Ai, que absurdo, Que comendo radical. marmitinha, né? Tá no aniversário de criança, tá lá comendo frango. Cara, mas assim, ela se sente bem daquele jeito, né? A gente tem que parar de achar que a gente que o nosso jeito é o certo, que o da outro não é. Né? Então, assim, eu, Amanda, me sinto bem comendo minhas besteirinhas e comendo coisas saudáveis. Equilíbrio. Né? A Lu, ela se sente bem só comendo saudável. E tudo ok, né? Então, isso que eu acho que é o legal, né? Do ser humano e das pessoas. Porque elas usam, né? E comem e se vestem, se movimentam, vivem da forma que elas bem entendem. Exatamente, que elas se encontraram, né? Principalmente depois da fase adulta, né? Não, eu prezo muito por essa liberdade, sabe? E quando a gente pensa, assim, em digital influencer, influenciar pessoas, né? Antigamente, agora não mais muito, mas rolava muito aquela crítica dos nutricionistas às blogueiras fitness, né? Tipo, ela fica falando de dieta, de lifestyle, de não sei o que, influenciando pessoas que podem não funcionar pra pessoa e tal. Sim. É muito tênue a linha de você entender que todo ser humano come e ele pode compartilhar o que ele tá comendo. Sim. Você pode dizer que você tá comendo isso, que isso tá te fazendo bem. Sim. Isso é uma liberdade que todo mundo tem. E que a pessoa pode testar e vai ver se pra ela vai ser legal. Exato. Né? A pessoa pode testar, a pessoa pode ler sobre, ela pode se informar, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode falar pra nutri dela. Com aquela informação, né? Eu também acho, assim. É claro que eu concordo também com isso e acho que às vezes, eu acho que o que aconteceu nessa época aí dessa questão da nutri, é que eu acho que teve às vezes alguns exageros, né? Tudo que a gente tá falando de equilíbrio, né? Sim. Quando tu chega e tu define algo dentro do teu Instagram como uma verdade absoluta, é o que às vezes... eu não tô falando disso que tu falou, que eu acho que isso é muito natural, né? As pessoas comentarem e falarem, principalmente quem tem vida saudável, né? Sim. Ou quem trabalha com internet, enfim. Quando tu chega e diz assim, ó, isso é o correto e isso é a verdade. Façam isso que vai funcionar. Façam isso. E aí isso é muito ruim. É radical. Né? É radical. Em tudo, né, na vida, né? Então eu acho que quando eu digo, né, que agora eu vou criar um curso e eu quero que essas pessoas também sejam boas naquilo que elas têm, né, que elas fazem. Mas eu não posso ter certeza absoluta que elas vão fazer aquilo porque elas que vão ter que fazer, né? Então eu não posso definir algo 100% porque eu não sou ela, né? Exato. Eu posso indicar, eu posso dizer, eu posso sugerir, mas isso também, Ari, é algo que eu falei lá no início. Tem muita questão da maturidade, né? Eu tenho certeza que essas pessoas, ou influenciadoras, ou mulheres que não são nutris, vamos supor, elas devem ter aprendido com isso, né? Sim, lá no início, quando elas falaram, depois elas pensaram, opa, eu não posso falar dessa forma, mas eu posso falar dessa, né? Exato. A gente, né? Rolou uma evolução, assim, na forma de comunicar. Exatamente, tipo hoje, né? Lá no início, quando eu criei o blog, eu nunca esqueço. Tu vai lembrar, quando a gente era mais jovem, tinha as revistas, e tinha as revistas, assim, certo e errado de look. Vocês lembram? Tinha um X, assim, no que tava errado, no que tava certo. E aí eu criei isso pro blog.
E eu fiz pra minha realidade Florianópolis. E aí eu fui num evento, numa festa dessas de pagode, assim, que tinha muito ali nos 20, eu tinha uns 27, assim, 26. E aí eu lembro que tinha, até mais jovem, e tinha as pessoas se vestindo, e eu peguei delas e botei dentro do meu blog. E botei certo e errado, não mostrando o rosto direito, botava alguma coisa. Mas você pegou a foto, Peguei a foto de quem tava ali. de quem tava ali. E aí botei como tava certo, como tava errado. E aí uma pessoa se viu ali, porque naquela época o meu blog muita gente já via, né? Era a época que mais as pessoas viam, inclusive. E falou assim: Amanda, eu te sigo, eu compro na mesma loja que tu. E eu tô muito chateada. Tipo assim, fez um texto gigante. Por que tu tá dizendo que eu tô errada? Né? Ela se viu. Sim. Imagina pra ela, minha seguidora, vendo que ela tava errada. Minha seguidora comprava na loja que eu comprava. E aí, porque ela tava usando uma meia calça. Lembra aquelas meia calças de renda? Que se usava, assim, uma época... De renda, sim, de eu renda. usei, eu tive. Todo mundo usou. Só que ela usou de uma forma a renda, botou muita coisa no look. Muita informação. Muita informação. Só que ela estava se achando linda. E ela também, ela estava se curtindo. Quem sou eu, Amanda, para dizer que ela tá errada, né? Sim. Cara, as pessoas devem usar o que elas bem entendem, como elas devem se sentir bem. A partir daquele dia, eu falei assim, cara, como que eu posso definir se alguém se veste bem ou não? Certo, Né? errado. Certo e errado, né? Errada tô eu, né? De falar da roupa dela. E aí eu pedi 1000 desculpas, eu nunca mais fiz isso. E comecei também a falar de uma forma... Porque assim, é diferente de eu tô aqui, sei lá, tô eu e o meu namorado, e aí falo pra ele assim, né? A gente se olhar e falar assim, nossa, que esquisito, né? Não gostei Não daquele gostei, look. não gostei. A gente tem a liberdade de não gostar do look da outra pessoa. Tenho total, mas eu não tenho... Posso opinar? Mas eu não tenho direito De expor isso. expor isso nacionalmente, Sim. na cidade, Mundialmente, enfim, né? Exato. Quando tá na rede é mundo. Exato. E expor alguém, né? Então, esses cuidados que eu acho que a gente tem que ter para postar na internet, né? Então, mais um exemplo, assim, lá quando eu era mais jovem, eu ia mais pra balada. E eu fazia muitos looks mostrando como usar, o que usar. O Interplay, que é uma festa super famosa, Sim. né? Eu participava das revistas, então eu mostrava, assim, looks que eram legais de usar, tipo, né, uma festa, porque vinha muita gente de fora, né? Vem, né? Até hoje. Daí tinha a sugestão de looks. Sugestões de looks, como usar, nanana. Então, assim, eu trabalhava muito com isso, na questão da balada, muito focada na moda, Sim. porque eu vivia aquilo. Claro. Chegou um momento, antes até de Jabela nascer, lá quando eu fiz 30 e poucos, eu vi que aquilo lá não fazia mais parte da minha vida. E aí eu parei de divulgar aquilo. Por quê? Porque não fazia mais parte do meu lifestyle. Do teu contexto. Do meu contexto. Então, justamente essa questão do forçado que eu acho que não é legal. Mas claro, agora vai ter um evento muito massa aqui em Floripa, que eu nem comecei a divulgar ainda, mas que eu vou divulgar, que é o Eco... Ai, não sei muito Eco bem. Festival, Floripa. Porque é uma pegada muito legal. Vai tocar Jorge Benjor, que eu adoro. Vai ter vários shows, Vários assim, shows legais. uma pegada totalmente ecológica. Então, isso eu acho legal, porque faz parte Tá no hoje momento, do meu né? momento, né? Então, isso eu acho que a gente tem que saber muito Escolher, bem. né, o que Escolher, a gente quer como fazer. dosar. Exatamente. É muito interessante, porque essa coisa de, às vezes, você, enfim, se expressar de uma forma que, na verdade, você queria só dar exemplos do que fica mais legal do que não fica, mas categoricamente você falar que certo é isso e errado é aquilo, você exclui todo mundo que acha que o que você acha errado, não acha errado. Exato. Então, a moda é uma coisa muito artística, né? Nossa, total. E hoje a minha filha se veste... Gente, assim, ela mistura tudo. Do jeito que ela Do quiser. jeito que ela quiser e nada combina. E aí eu vejo assim, isso aí é a prova, né? De que a gente tem que, né? Claro que tem momentos que eu falo, filha, nesse momento, nesse lugar, não dá pra usar isso. Que é de né? fantasia. O tempo todo, né? E hoje ela botou uma meia calça com uma meia por cima ainda da minha calça, toda cheia de bolinha, uniforme, e ela queria botar um laço completamente toda vez. Eu falei, não, filha, pelo menos usa um laço assim, um pouquinho mais no tom. Então, né, e eu dou sempre 3 opções pra ela, porque pra ela sentir que ela tem autonomia, Pra escolher. mas dentro daquilo que eu acho que cabe dentro da idade dela, né, do momento que ela tá vivendo, né, tipo assim, a escola, né, ela não tá indo pra uma festinha de aniversário. Sim. Então, eu tenho essa questão. E até essa questão da balada, só voltando, por exemplo, né, hoje eu saio muito pouco,
Mas, por exemplo, eu fui num show de pagode esses tempos, do Menos é Mais, que eu adoro. Que eu, né, eu queria ir e tal. Então, assim, eu fui, né? Mas como eu acho que não cabe dentro do meu perfil ficar postando fotos de vídeo, eu lá curtindo, né? A gente vai em show, a gente bebe. Eu não posto aquilo, porque dentro do meu Instagram, para as pessoas que me seguem, eu acho que não faria sentido me ver bebaça dentro de um show, entendeu? Então eu até posto meu look, até posto que eu tô lá, tranquilo. Mas eu cuido de algumas coisas que eu posto dentro do meu Instagram, porque eu tenho esse cuidado com quem me segue, entendeu? Porque... Não quer dizer que você vai dizer, ai, não, eu não bebo, eu não fico Exatamente, doidona, exatamente. entendeu? Eu não. Posso Não, até não fico contar de no outro ressaca. dia que eu tava de ressaca. Essa necessidade. Às vezes a pessoa não quer esse conteúdo, vai só acumular conteúdo ali, porque ela quer mais Porque conteúdo de eu moda. acho legal, né? Eu nunca Sim. gostei de me expor, assim, de mostrar que eu tô na balada. Eu sempre quis preservar esse lado, assim. E é algo que realmente, de repente, pode ter vindo da minha mãe, já. Minha mãe sempre tinha esse cuidado, Sim. sabe? A gente falando de tendência, de coisas assim, né, que vão mudando no decorrer da vida, a alimentação é uma coisa que muda também com o tempo, né? Então, assim, tem essas fases. Agora a época de, tipo, low carb bombou, teve uma época, né? Todo mundo sim. low carb, não sei o quê. Agora tudo que é vegano, nossa, tudo que é vegano é saudável, todo mundo quer comer o vegano, não sei o quê. Então, as tendências dentro das redes sociais, elas vão mudando, né? A forma de comunicar também vai mudando, né? Então, isso que você falou da moda, do certo e errado. Sim. Tipo, agora se usa várias coisas juntas, várias estampas juntas e combinações, sobreposições que antes não. E na alimentação é a mesma coisa, existem as tendências, né? E existe aquela coisa que é sempre igual, seja na moda ou na alimentação. Sim. Então, e tem além disso a liberdade da pessoa escolher. Sim, né? com certeza. Que é uma coisa que sempre existiu. Então, assim, sobre moda, embora tivessem todas as tendências, cada ser humano Exatamente. tem a sua linha. Tipo, e se identifica. É igual... Sim. Agora tem aquelas pessoas que trabalham com a paleta de cores da pessoa, que ajudam ela a formular todo o seu guarda-roupa e tal, né? Sim. Tem pessoas e pessoas. Tem perfil dessa pessoa que ela trabalha com determinado público, que é uma linha, um estilo, Sim. e tem outras diferentes, né? Sim. Então, mais minimalista, né? Outra mais... Enfim, Sim. É igual o barroco e o gótico, entendeu? Sim, não, tem um com estilo. certeza. E essa É questão muito das doido. cores até, eu trabalho com moda e me visto... eu me visto muito a ver também com o ambiente, né, onde eu vou estar, mas também com o meu humor, com o meu dia, com o clima, né, cada dia eu tenho uma, né, ontem eu tava de vestidinho curto, meia calça e botinha, né, hoje eu tô de camisa e calça jeans, então, eu penso muito no local onde eu vou estar, sabe, assim? Contexto. Então, no contexto, que eu acho que isso eu consigo conduzir melhor até meu conteúdo dentro do meu Instagram. Então, eu nem sei mais onde é que eu tava, me perdi. Das cores. E, por exemplo, eu fiz já, né, a minha coloração lá das cores. Mas, se eu gosto de uma peça, eu vou usar, de todo modo. Não né? vou abrir mão. Até por causa porque, que é pouco. vamos dar um exemplo, o preto. O preto é raríssimo dentro raríssimo funciona pra, tipo, minoria das pessoas que tem preto na cartela. Muito poucas. Pouquíssimas. Então, se fosse assim, daí as pessoas não usariam mais preto, né, no caso. É uma cor super Então, usada. exato. Então, é claro que eu Amanda, até uso pouco, tá? Eu às vezes, quando eu uso preto, as pessoas gostam. E falam, nossa, que bonito que fica, porque eu uso pouquíssimo. Mas não sei porquê, não uso não uso assim, da cabeça aos pés, né? Sim. Apesar de eu achar super elegante, tanto que quando eu uso, eu me gosto. Mas tem uma cor que é engraçado, que é uma cor assim, tipo amarelo açafrão, que eu fico com uma depois que eu fiz, né? Eu nem tenho olheira, assim, mas eu fico com uma olheira que eu falo assim, realmente esse negócio das cores Funciona. tem a ver. Porque, mas é claro, né? Por exemplo, esse tom da tua blusa, ela funciona muito bem pra mim. Eu uso o nude, esse tom mais rosado, todo mundo fala e tá na minha cartela. Bem esse tom que tu estás usando. Então, dependendo, e o meu é assim, outono escuro. Ai, eu fiquei
tão braba quando eu vi seu Quando a pessoa fica chateada com a sua paleta. Ai, tipo, que nem é cor. isso que eu gosto. Nem é. Não, tipo, eu queria uma coisa assim, né? Vibrante, colorida. E aí depois eu fui descobrindo algumas cores e também usar nos acessórios, né? Então, por exemplo, esse colar que eu tô usando é bem esse tom aqui, ó, que não fica bom em mim. Aí eu uso no acessório, que eu acho bonito. E a gente vai adaptando, né? Sim. Então. É muito interessante isso, né? Sabe que eu ainda não fiz essa paleta de cores. É bem Depois legal. eu quero, se tu quiser, se tu puder me indicar alguém, eu quero fazer. Eu fiz com as meninas da Dress. Depois eu te passo. Elas têm uma loja de roupa também. Bem legais. Legal, show. Mas na alimentação tem esses modismos, né? E tem Sim. a coisa. Você chegou a seguir, assim, alguma linha de alimentação específica durante a vida? Ou teve um momento assim, fiquei mais low carb? Ou fiz jejum intermitente bastante tempo? Não, o jejum comecei esse ano, assim, né? Desse meu jeitinho, assim. Nunca fiz nada muito, assim. Claro, por exemplo, eu tenho uma empresa de comidinhas mais saudáveis que manda pra mim, a Evitali, que eu adoro. E aí por isso que eu digo assim, às vezes eu tô comendo a pizza, mas tipo, hoje à noite eu vou comer a comidinha dela, né? Tem pratos de 300 calorias, né? E é uma delícia. Então, um franguinho com... e aí tem uns que são low carb, né? Que é mais com legumes. Então... Mas não que isso seja, tipo, um padrão. Não seja padrão. Vou passar 2 semanas bem low carb ou... Aí tem vezes... Não. Às vezes eu como algo mais low carb, às vezes eu como algo, de repente, com menos açúcar. Eu vou equilibrando, mas eu não tenho uma coisa assim, isso... É claro que, tipo, por exemplo, né? Eu vou comprar uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, né? Sim. Eu vou escolher a sem açúcar, a mais saudável, vamos supor. Você quer aquela Bold, que é maravilhosa, ela é um pouquinho melhor, de repente, que uma Nutri, daquela, sabe? A Nutri. É Nutri? Acho que sim, que é cereais, né? Cereais, Então, a gente faz umas compensações, assim, nesse sentido. Substituições quando você aprende a ler até rótulo porque e essa tal. me dá mais saciedade. Mais proteína né? e tal. Então, eu vou escolher barrinhas, se for o caso das barrinhas, que seja um pouco melhor, né? Eu vai olhando penso pra qualidade, assim, né? Exatamente. Isso Mas é bem... isso, assim, né? Olhar o rótulo, né? Que é muito importante, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou comer açúcar, mas tá indo lá, 1000 coisas. Sim. Né? Então, aí às vezes é melhor comer algo com, sei lá, um açúcar demerara, mas que tenha menos ingredientes, que não façam tão mal, não sei, né? Sim, eu aprendi assim. E essa visão aí é uma coisa que vai sendo desenvolvida com a informação, né, Amanda? Sim. E eu conto muito com as pessoas que são as blogueiras mesmo, que elas disseminam esse conteúdo. Junto com o nutricionista, junto com todo mundo que estuda sobre alimentação. Eu falo muito que o Geladeira nasceu pra tornar a alimentação uma coisa mais comum do que se pensa. Sim. Que a Amanda, ela trabalha com moda, mas ela também come. Sim. Ela sabe, o que ela sabe? Ela já foi no nutricionista, o que ela conversou com o nutricionista, ela pode contar para outras pessoas. Sim. Porque a gente consegue disseminar o conteúdo. Sim. Né? Disseminar coisas que a gente aprendeu. Fui ontem ali, conversei com a nutricionista e tal. Pô, ela me falou uma coisa que eu achei interessante. De repente, vocês leiam sobre isso, ou consultem o nutricionista de vocês, enfim, comprem um livro, né? Leiam um blog, entrem num site, numa marca. A gente vê que, hoje em dia, o conteúdo está disseminado sobre moda. Ninguém procura informação sobre moda num lugar só. Sim. Né? Não. Então, tu coloca no Google, tu já encontra muita coisa, né? Exato. Então, tudo, né, na vida, né? Hoje de manhã eu tava treinando, daí eu fui botar um videozinho, e aí eu vou até num evento hoje à noite de um centro, assim, de treinamento com Nutri e com Pilates, é uma coisa, assim, bem completa, assim, que eu fui convidada para participar. Que legal. E aí eu já quis entrar no clima. Hoje de manhã eu já postei um videozinho. Eu sempre penso no meu dia inteiro, né? Sim. O que eu vou... Nada muito assim, eu não tenho uma tabela, nada assim, não tenho um cronograma a seguir, assim, nesse sentido. Mas eu já vou pensando, né, no dia anterior o que eu tenho, né? Olha a minha agenda. Tu tens uma agenda e daí tu vai fazer a divulgação dos eventos que tu tem. E aí já eu sei programa. como... Exatamente. E aí eu já postei o videozinho, que eu já pensei, à noite eu vou estar falando de vida saudável, nananã. E o nome desse espaço chama Move. E aí eu botei a musiquinha hoje, Move. Então, assim, já pra criar uma ideia. E aí eu postei assim, me filmando, e aí toda mais suada, assim, né? E aí eu fui escrevi endorfina, sobre falar, né, que eu liberei endorfina. Cara, daí eu fiquei pensando, endorfina é uma coisa tão boa, né? Mas o que
é tudo, é o que? O estresse, né? E aí eu botei, o que a endorfina faz no Google? E apareceu tudo pra mim. E aí eu coloquei um textinho até pras pessoas, porque às vezes as pessoas pensam assim, porque eu acordei 6h30 pra ir treinar hoje. E aí tem aquela questão da preguiça, de dormir um pouquinho a mais. E aí eu pensei nisso, né? Cara, eu vou botar, porque olha quantos benefícios que a endorfina traz, né? Daí tinha lá estresse, a questão Melhor humor, a felicidade. E aí eu falei, nossa, que maravilhoso. Então eu vou botar e vou escrever aqui para as pessoas para elas se inspirarem, né? E quem sabe elas estão na cama ainda, já levantam e vão treinar. E é isso, É. né? Ser um influenciador digital hoje é trazer algo positivo para as pessoas. De qualquer forma, às vezes é um conteúdo mais profundo, né? Sobre, por exemplo, o que tu trabalha, que é moda. Às vezes é só falar que você acordou de manhã e, cara, comecei a tomar água, tô cuidando da minha hidratação. Exatamente. Cara, isso influencia muito as pessoas falam, pô, a Amanda... Vou tomar. A Amanda tá tomando água. Pô, eu também esqueci hoje e tal. Então, esse tipo de influência eu considero muito saudável, sabe, Amanda? Sim, com certeza. Esse compartilhamento de informação que hoje está cada vez mais disseminado, eu acho muito interessante. E principalmente porque a gente não tem que se responsabilizar sobre o que o outro vai fazer com aquilo. A gente tem que agir de acordo com a verdade, né? Sim. Claro, tem ética, tem, né, a questão de você comunicar de uma forma saudável. Que tem muita gente que... Eu tava falando antes pra Ju... Que, tipo, comunica de uma forma muito tóxica. A gente tava pegando um exemplo muito escabroso, assim, né? De uma blogueira, enfim, que ficava criticando o carboidrato, fazendo aquele terrorismo de carboidrato. A pessoa que assiste aquilo, ela se sente uma merda, porque ela ama pão. Sim, então exatamente. ela é um lixo porque ela ama pão, ela não é boa porque ela come pão. Teve aquela questão do Arthur Aguiar lá no BBB, né? Que a Maíra disse que ele tava comendo muito pão, que teve todo uma questão assim, né? Então isso é um pouco... Deprime as pessoas, não é positivo, não vai ajudar ninguém, né? Então, assim, o que tu faz vai ser positivo? Bom, então vai, entendeu? Com certeza. Então compartilha, porque se vai ser bom, é bom. Sim. E é aquilo, as pessoas fazem o que elas quiserem, elas podem só pesquisar ou elas podem, né, fazer qualquer outra coisa com uma informação. Então é muito interessante a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível, assim. E fluindo nisso, né? Com certeza. Pô, muita coisa, né? Interessante pra gente eu falo mais como da cobra, né? Meu Deus do céu. Ai, Amanda. Mas é muito legal ver esse teu relato sobre a tua evolução, né? Tanto como empreendedora no teu negócio, como a percepção da dinâmica de ser uma digital influencer, de influenciar as pessoas e entender a responsabilidade disso e tal. E de você ser um exemplo para muitas mulheres sobre saúde também. Sim. Porque a moda começa sempre de dentro para fora. Você tem que estar se sentindo bem para você conseguir escolher uma roupa. Com certeza. Levantar da cama. Isso, né? Tem muito a ver, é engraçado, né? Porque a gente tava com... Semana passada, na outra, muito frio, né? Aqui em Floripa, chuva, aquela coisa assim... E foi muito difícil para eu poder... foi algo bem desafiador para mim nessas últimas 2 semanas. Porque... Sem ser nessa, né? Porque tava só chovendo e frio. E aí a gente tava com uma coleção, né? De primavera. E aí eu comecei a falar assim... Cara, como é que eu vou incentivar as pessoas a comprarem algo nesse frio e nessa chuva, né? E aí eu falei assim... Cara, eu não posso forçar, né? O que eu tenho que fazer? Vou voltar lá nos tricôs, que eu já nem tava mais falando, e vou mostrar opções de usar os tricôs com algumas peças novas, porque senão não adianta a questão de tu influenciar as pessoas, de tu falar com as pessoas, tem que ser muito real, né? Então, as pessoas em casa, no frio, elas não vão querer comprar algo colorido, vestido, colorido. Né? Então tem muito a ver... com a sensibilidade de entender o contexto. Exatamente. Então, na quinta-feira deu um sol, já fui lá e já criei já postei coisas novas. Então, e vendi muito bem na quinta e na sexta. Tem muito a ver com o clima, tem muito a ver com se, né, abre um sol ou não. Então, assim, tudo... Né, tem muito a ver com o que tu vais falar. É a mesma coisa assim, tá friozinho, né? Poxa, por que eu vou postar, né? Eu acho que caberia muito mais eu mostrar uma sopa, né? Deliciosa e incentivar as pessoas a fazerem uma sopa saudável do que, de repente, postar um sushi naquele momento, né? Então, assim, é entender também o contexto, né? Todo, né? Porque, querendo ou não, tu incentiva as pessoas.
e tu influencia. Então eu acho que tem que ser algo muito real, É muito legal. né? A gente tá caminhando para um mundo cada vez mais real na tecnologia, Sim. né? Não sei se você já teve a experiência do metaverso, de usar o óculos. Não, nunca usei. Então, meu namorado comprou o óculos, né, da Meta lá. E é uma experiência incrível, mas ainda tem pouquíssimo conteúdo. Eu fico imaginando conteúdo tanto de alimentação como de moda dentro do metaverso. Você ter experiências incríveis ali. Sim. Você, inclusive, poder se vestir, né, estar num provador, estar com a tua roupa Sim. dentro Imagina que da doideira, né? realidade. É muito interessante, Amanda. Sério, eu Nossa. tive. Hoje tem assim, o que a gente mais brinca é jogo de ping-pong no óculos, né? Aham. Mas é realista, guria. Você fica achando que a mesa tá aqui, você faz assim. Tipo, Aham. é um negócio muito Doideira. incrível. E tem várias ferramentas, assim, tem vídeos, então tem experiências que você, enfim, imerge mesmo na experiência, né? Ah, tá nadando no fundo do mar, tipo, vem os animais aqui, você tá dentro. Que Dentro. máximo, né? É uma Nossa. loucura. E isso eu vejo que vai rolar, assim, daqui a pouco vai ter o podcast no metaverso, né? Então as pessoas vão estar sentadas aqui na sua sala, com seu óculos, elas vão estar vendo a gente aqui. Em realidade, né? Sim. Então, assim, tempo real e tal. E eu acho que isso é muito interessante, porque a gente busca e a gente vê que o ser humano se conecta quando é real, Sim, né? com certeza. E real e palpável. Então, assim, Com o metaverso fica mais ainda, né? Nesse mais sentido. ainda É real. algo tão virtual, mas tão real, né? Doideiro, né? Traz o A realismo realidade dentro do virtual. expressivo, assim, é uma coisa interessante. Desfile de moda mesmo, Sim, vai rolar, com as pessoas certeza. assistindo, assim, ó. Sim, Vai dentro, ser né? Dentro da muito sala. interessante. Nossa, eu usei o óculos a primeira vez, eu falei, gente, isso aqui tem muita coisa pra fazer aqui dentro. Nossa. É muito legal. Mas dá uma tonturinha, assim, depois que você tira, tá? Ah, Fica é? meio opa, mas depois volta. Porque daí tu tá tão virtualmente dentro do real, do É, teu real, e depois pra voltar. é doido, assim. Mas eu sou muito assim, eu gosto dos dois mundos. Eu acredito muito que o ser humano ele precisa cada vez mais estar próximo da sua natureza. Mas eu confio plenamente que a tecnologia ela vai nos ajudar Sim, nisso, assim. com Da gente certeza. conseguir tanto preservar a natureza, né? Encontrar formas de viver de uma forma muito harmoniosa, Sim. sem degradar a natureza, ou degradando da menor E eu forma. acho que a tecnologia veio e aí teve aquele boom, assim, de que, tipo assim, meu Deus, agora tá todo mundo afastado, nanã. Aí eu acho que com a pandemia também fez com que a gente voltasse a se olhar e olhar o próximo, olhar para a própria família, para os amigos e tudo mais. Então hoje eu vejo a tecnologia muito mais, cada vez mais, eu acho que quem, né, trabalhar com isso vai ter sempre esse cuidado, né, de fazer com que seja algo muito bacana no virtual, mas de uma forma sem ser tão agressiva, né? De uma forma mais sutil, de uma forma que agregue mesmo, né? É isso, assim, de trazer uma experiência positiva Sim. sempre, né? Enfim, em todas as áreas. Mas conta aí do teu projeto novo, quero Ai, saber. meu Deus. Então, eu tô bem animada, Ari. É um projeto, meu primeiro curso, chama Expert Digital, que é um curso focado para pessoas que trabalham com a internet, principalmente com Instagram. E para elas se tornarem expert dentro do negócio delas. Então, é um curso com 10 módulos, totalmente online, onde eu vou dar aulas e vão ser aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo. É algo muito completo. Por que eu pensei nisso, né? Eu já tô há um ano pensando nisso, mas pra gente colocar em prática, por que eu pensei nisso? Tem que gestar todo o processo, a ideia. Exatamente. Não, e às vezes a gente vai relutando, né? Tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. Até que eu falei assim, cara, se não fizer agora, daqui a pouco não vai mais fazer sentido. Tem muita gente fazendo já, Sim. né? E aí eu comecei a ver, e eu via que tinha muitas pessoas fazendo, às vezes sem experiência nenhuma, às vezes criando um conteúdo, tipo, raso, sabe? Assim, sem mostrar a realidade, né? Hoje a maioria dos meus seguidores dentro do meu Instagram, 80% é de Santa Catarina. Então eu percebo muito que eu tenho um público muito regional. Então, às vezes, as pessoas vão fazer um curso com alguém lá de São Paulo, que, tipo, às vezes não tá dentro da realidade dela, da nossa realidade aqui. Sim, né? a realidade de vendas no A digital. realidade, exatamente. Então, eu quero mostrar para essas pessoas que muitas delas são pessoas que não trabalham com moda e que estão dentro do digital, mas usam o digital ou o Instagram como
Sabe assim, quando, tipo assim, tu faz algo, mas assim, não é a tua prioridade? Por quê? Porque tu não entende muito bem, porque tu tem outras coisas pra fazer, porque, enfim. Então, eu quero mostrar pra essas pessoas que depois que elas entenderem o processo, vai ser muito mais fácil, né? Elas vão entrar dentro do sistema ali do Instagram e vai ser mais tranquilo, né? As pessoas têm muita vergonha de falar, as pessoas têm muita... Elas não entendem... o que eu mais escuto, né? A pessoa vai criar um negócio novo. Eu vou fazer um negócio novo, mas eu vou contratar todo mundo porque eu não quero aparecer. Quero aparecer... Cara, hoje a tua marca é você, né? Exato. Independente de que... Ótimo, maravilhoso se você contratar alguém, né? Hoje na FX eu tenho influenciadoras que vão lá toda semana falar de conteúdo. Mas eu sei que eu sou a cara da minha marca. Eu sei que eu tenho que usar a minha marca. Eu sei que eu tenho que dar oi, aparecer, falar com as pessoas. Então, quando tu tens essa consciência de que tu és a tua marca, meio caminho andado, né? É muito interessante isso, né? Que quando a gente vê assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem um negócio físico. Só que hoje quem tem um negócio físico e ele não tá no digital, não tem um negócio. Exato. Ela vai vender pra vila dela. Pra aquele... Pro bairro. Pro bairro. E só. Então, assim, e mesmo quem tem um negócio, olha só quantos anos você tá no mercado. Você vende pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Desde sempre. Desde sempre vendeu. Mas ainda o maior mercado ainda é em Santa Aqui. Catarina. Porque as pessoas me conhecem, né? São conectadas, assim. Apesar de a gente fazer tráfego pago, a gente faz patrocinados para várias regiões do Brasil. E, principalmente, por exemplo, assim, tem algo que não vende, vamos supor, né? A gente fez, vendeu super bem, e aí a gente pediu reposição, na reposição parou um pouco, porque daí já tá ficando mais frio, vamos supor, né? Algo que é de verão. Esse de verão eu vendo pro Rio de Janeiro, entendeu? Então, e assim a gente vai... Isso é muito bom, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Que o Brasil, ele tem todas as estações distribuídas, né? Um país com certeza. É muito interessante. E aí a gente, por que eu não... mas, né, por que Rio de Janeiro? Porque é um frete um pouco mais próximo daqui e que não vai, por exemplo, para Bahia, de repente não vale tanto a pena, a pessoa não compraria, entendeu? Sim, então tem toda uma... mais caro. Então tem toda uma... Hoje, um dos maiores motivos de venda digital, que a gente tem dados, que as pessoas não compram quando elas vão e deixam no carrinho, é o frete. Sim. Então, a gente faz isso, né? Se eu tô lá, vou comprar um negócio de 100 reais, o frete é 40, 50, não vou comprar. Meu Deus, quase a metade do preço. Mas se eu vou comprar uma coisa de 600 e o frete é 40, ok, né? Eu vou comprar uma coisa de 20 o frete é 20, eu não compro. Né? Então, tem a questão do frete, tem muito a ver com o valor que tu vai comprar e onde tu tá, né? Enfim, às vezes tu nem te importa tanto se vai demorar muito pra chegar. Mas se tu olha lá, ai meu Deus, ai que maravilhoso, ou o frete é grátis, meu Deus. Deixa vir, né? Uma hora com chega. Certeza. Ô, Amanda, mas o teu curso hoje, ele é feito para vendas, para pessoas que têm negócios físicos? Físico, ele é pra quem? Físico que começou com o Instagram, porque mesmo que tenha negócio físico, raramente a pessoa não tem o Instagram da loja, né? Eu digo quem tem há um tempinho, né? Sim. Ela tem, mas ela de repente não trabalha bem naquilo, né? Então é pra essa pessoa, ou pra pessoa que está criando um negócio novo. Tenho 3 ou 4 pessoas que já se inscreveram, elas estão com um negócio, criaram o Instagram, me mandaram um Instagram novo, porque elas vão começar, então elas já querem começar redondinho. Sim. Tem aquela pessoa que que sempre esteve no online, mas tá há pouco tempo e não sabe como sair daquele... Conduzir o conteúdo. Tipo, já meio que parou assim, e, nossa, como é que eu faço pra vender mais? Então tem de todos os níveis, de todos os jeitos. Como eu te falei, tem pessoas, tem 3 nutricionistas, tem acho 3 ou 4 dentistas, uma com harmonização, 2 com harmonização, 2 que são cirurgia dentistas, tem médica, tem esteticista, tem oficina mecânica, tem loja de carro, tem contabilidade, tem 3 de advogados, advocacia, tem... Cara, então assim... É muito interessante, né? Pra todo mundo. Tem taróloga. Então, né, isso é muito legal, né? Profissões que antes eram tão... era pouco falado, assim, né? Era algo muito... Era muito só do boca a boca, né? Tarólogo, né? Tu ia porque alguém... e tal. Exatamente. E hoje, né? Que bacana, ela já tá se posicionando no digital.
né? Massa, Então, né? Pra mim, assim, é uma coisa que... Eu tenho um Instagram de nutricionista desde 2014, foi o ano que eu me formei. E eu nunca me esqueço que as minhas colegas... Eu fiz o Instagram e comecei a postar, assim, pratinho e tal, com aquela baixíssima qualidade. Lembra aqueles filtros que tinha uma borda? todo mundo usava. Né? Postava aquilo Achava lá. lindo. Achava o máximo. E daí as minhas colegas falavam assim... Ariela, você vai fazer isso? Isso é coisa de blogueira. Isso daí não pode, isso aí a gente só fala no consultório, você não pode fazer. Eu falava assim, cara, eu tô mostrando o que eu como. Realmente é coisa de blogueira, mas isso aqui é tipo um blog. Eu falava Já assim, era blogueira sem saber. eu falava assim, eu vou, porque o que eu puder compartilhar para as pessoas verem como Sim, que é e com tal. Eu tô me certeza. formando agora em nutrição. Enfim. Fiz lá, só que eu fui para outras áreas da nutrição. Eu Desculpa, eu trabalhei na indústria e tal. E Então, 2014 foi bem quando surgiu o Instagram. 2014, 2015, bom, que assim, que bombou bombou nos filtrozinhos no Brasil, aqueles, E daí eu colocava lá, mas eu fui trabalhar na indústria, fui trabalhar em outras coisas com suplementos, tal, hospitalar. Sim. E então eu não tava dentro do consultório muito direto. Daí depois eu voltei pro consultório, tive uma fase de 2 anos no consultório. Aí comecei de novo a gerar conteúdo ali. Ainda não tinha muito, assim, de nutrição e tal. E tinha essa rixinha de blogueira e tal. Eu falava, vai, nada a ver, vai, todo mundo no Instagram, vamos que vamos. E aí... Há uns 2, 3 anos atrás, não, 3 anos não, na pandemia, fui desligada da indústria que eu trabalhava, de suplementos, e eu voltei com tudo pro consultório, né? Falei, não, vou voltar agora pro consultório, eu nunca desativei o Instagram, eu só deixei ele fechadinho, e parei de mexer, assim, porque eu viajava o estado todo, em vários hospitais, depois eu tava Floripa, São Paulo. Sim. Então eu deixei fechadinho. Aí eu abri e comecei a gerar conteúdo, eu nunca me esqueço, que eu falava assim, oi, gente, eu falava, ai, que ridícula, gente, não tem ninguém me olhando, gente, que loucura. E depois eu fui criando uma intimidade com as pessoas, assim, de entender que, cara, não interessa se tem 3, 5, ou 50, ou 300... Cara, se são 10 pessoas que estão te vendo ali, significa que são 10 pessoas que quiseram te ver e estão te acompanhando e que de alguma forma elas vão ser impactadas, de repente não hoje, de repente não amanhã, mas ela vai, né? É igual quando eu fecho alguma parceria com alguma marca, geralmente eu tento sempre ter 3 meses, né? Porque para as pessoas já começarem a conhecer, né? A primeira vez que eu posto, geralmente gera um impacto muito grande. Quando é algo novo, por exemplo, eu fui fazer minha sobrancelha que eu nunca tinha feito. E aí gerou um burburinho muito grande, ela teve um retorno muito massa, tal. Mas o burburinho é muito maior às vezes até do que as pessoas fecham, né? Tipo, dá um pico e depois... E aí elas querem saber preço, né? No segundo mês, quando eu falo daquilo de novo, elas lembram. Porque elas viram assim, nossa, a Amanda continua naquilo lá. Nossa, eu não marquei ainda. A sobrancelha dela continua bonita, então eu vou marcar. Né? Então tem aquela questão da venda por impulso, que as pessoas vão e compram. E tem a questão de quem namora aquilo, né? E provavelmente contigo deve acontecer. As pessoas Comigo te seguem. Namoro. Comigo é e namoro aí total. E aí vai, exatamente. Sim. Então, né, tudo na vida, né? Quando tu queres, claro, né? Roupa é algo muito a ver com desejo, a pessoa vai e compra na hora. É mais um chocolate, assim. Exatamente. Né? Mas tem coisas que quando se tornam serviços, ou são coisas que, de repente, vai mexer com o teu rosto, né? Então, por exemplo... Quer ver o resultado. Exatamente. O meu silicone, as pessoas perguntam até hoje. E eu botei em 2017, quem é o meu médico. Então, por quê? Porque eu falei na época, eu expliquei, né? Que eu coloquei muito pequeno, porque eu queria era mais só pra levantar. Então, assim, tem toda... As pessoas se identificam com aquilo e vão... e elas vão perguntando, guria. É engraçadíssimo isso, assim. Eu fechei meu visto faz, sei lá, 5 meses. As pessoas ainda perguntam qual empresa que eu fechei meu visto. Então, é assim, normal, assim. As pessoas têm aquela memória, às vezes ela não lembra o nome, mas ela sabe que era comigo. E depois elas querem ver o resultado pra então comprar. Eu sim. vejo que é muito isso também. O meu público, ele começa a me seguir, daí ele começa a entender o que eu faço, acompanhar a minha rotina pra ver se identifica. Eu digo muito isso, assim. Hoje em dia a gente tem milhões de nutricionistas, Amanda. Sim. Uma mais top que a outra. Pessoas que estudam pra caramba, pessoas que entregam resultado. Então, assim, você pode consultar com vários nutricionistas, mas por que você se identificou com uma, aquela que você foi? Porque tinha uma identificação. Com certeza. Então, essa identificação e é um essa negócio que é o namoro, né? Que é um construído, que assim. tu precisas continuar construindo com as pessoas que te seguem.
Pra elas continuarem te namorando, que, né? Tipo, Sim. não dá pra te sumir dentro das tuas redes sociais. Não dá. E eu curto fazer também, sabe? Vou te dizer. Sim. Eu gosto. Cada um tem o seu jeito. É muito aquilo, assim, de você botar a tua cara. E hoje em dia, até no Geladeira, eu falo que eu tenho vontade de trazer marcas aqui, né? Você tem a tua marca, né? Sim. Todo mundo tem a sua marca. Eu sempre digo, você é uma marca. Com certeza. E empresas aqui que falam de alimentação saudável e tal, porque as pessoas querem saber, elas não querem às vezes só comprar o alimento saudável, elas querem saber quem que fez, se aquela pessoa também é saudável, se ela passou perrengue pra abrir aquela empresa, se ela viveu, o que ela viveu pra chegar ali, né? Sim. E as pessoas querem saber isso de marca de suplemento. Exemplos, né? Elas Acho que as querem pessoas saber da vivem pessoa. com exemplos, né? A gente, né? Muito doido. O que eu vendo, o que eu faço, eu preciso ser exemplo daquilo, eu preciso respirar aquilo, eu preciso estar dentro daquele contexto, né? Exato. Então, é a mesma coisa, né? Você, não adianta, né? Ficar mostrando só coisas, meu Deus, só saudável, não faço nada. Porque não é uma realidade, né? Então, é muito bom, né? Eu tenho uma amiga que é Nutri também, minha melhor amiga, e ela ficou alguns anos afastada. Ela mora em Porto Alegre. E aí ela voltou com o consultório, acho que no início desse ano. E é muito legal, assim, porque ela sempre foi muito inteligente, assim, nós somos sempre em 4 melhores amigas. Ela era a mais inteligente da sala. E aí ela se formou em nutrição, e aí ela trabalhou muitos anos também, ela trabalhou com indústria também. E aí acabou não abrindo consultório e tal. E aí ela casou, teve filho, e agora ela abriu o consultório. Voltou. E eu vejo, assim, o esforço dela de ela trabalhar nas redes sociais, sabe? Foi algo que ela tá construindo e foi muito difícil, assim, pra ela abrir o Instagram, foi aquela dor, né? Então, e hoje ela vê como... E aí, às vezes, eu vejo, assim, as pacientes dela, né? Postando, assim, e ela repostando, que daí eu vejo só os reposts, assim. E aí eu vejo como elas elogiam ela, né? A questão de tudo que ela traz. Então, isso é muito legal, né? A identificação que as pessoas têm, né? É muito doido. Eu falo que o Instagram, pro nutricionista, é a sede da empresa. Sim. É a sede da empresa. A sede da minha empresa, onde fica a minha empresa? Não é aqui no consultório. Eu atendo aqui, mas assim, a sede da minha empresa é o meu Instagram. O meu também. É isso aí, nossa empresa é digital, totalmente. Sim. Massa, né? É interessante, é novos negócios totalmente. Sim, assim. com certeza. Me perguntavam, né, se eu achava que o blog ia... né, o blog, Instagram, se isso ia... O digital influencer ia durar, né? Todo mundo perguntava isso pra mim. E aí, na época, eu criei a F-Chic, que eu tive um pouco de... Não medo, mas eu pensava assim, cara, eu vou criar outra coisa, né? E aí, logo depois eu pensei assim, o quê? Né? Eu sou uma mulher que sempre me reinvento. Então, se não for mais o blog, vai ser outra coisa. E aí surgiu o Instagram. E é um pouco, né? A gente tem um pouquinho de medo da mudança, né? Normal, acho, do ser humano. Sim. Mas, né, eu lembro que quando eu tive que abandonar o meu blog, né? Eu abandonei, não é porque eu quis, mas porque eu não ia conseguir dar conta dos dois. E eu via que as pessoas não estavam mais entrando tanto mais. E queriam ver o Instagram. Então a gente tem que se adaptar. Migrar pra rede social. Exatamente. Migrar de rede social, né? E assim foi. Isso flui, né? O importante é você conseguir estar entregando, né? O que você veio pra entregar no mundo. Sim, com independente certeza. do lugar, mudar o canal. É a mesma coisa, imagina, acaba a internet no mundo agora. A gente vai se adaptar. Sim. A gente vai achar um jeito de se comunicar, né? Vai voltar pro pombo correio? Acho que não, a gente vai achar um outro jeito. Né? Então é muito isso, assim, essa reinvenção, essa adaptação. Pô, Amanda, muito obrigada. Obrigada também, adorei. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira contar, mas eu quero saber o que tem na tua geladeira. Conta aí. Ah, meu Deus, tem mais isso, né? Que tu tinha me perguntado. Vamos lá, geladeira, o que tem? Tem sempre o iogurte da Bela, que eu compro sempre natural, sem açúcar pra ela. Sempre tem a manteiguinha, que eu adoro, pra passar no pão, quentinho, que eu ponho no grill. Tem sempre água, tem sempre as minhas bebidinhas, assim, que eu gosto. Eu adoro um Smirnoff Ice, assim, pra tomar no final de semana. A cervejinha do Léo. Tem as frutas eu não ponho na geladeira, eu deixo fora, mas quando tá amadurecendo, o abacate fica, às vezes a manga. Tem as minhas... Eu gosto muito de pastinhas, assim, então eu tenho... essas assim com, sei lá, tomate seco, com ricota, gosto muito pra passar assim em torradinhas.
Tem queijos, que eu sou apaixonada. Os meus vinhos brancos. Ai, eu acho que é mais isso, tá? Eu não tenho, assim, grandes coisas na geladeira. E geralmente eu compro os pãezinhos da Bela também, que são saudáveis, assim. Eu compro no Pães Gentis, que eu adoro, uns coloridinhos. Sim. E aí eu deixo na geladeira também, daí eu só tiro e coloco no grill pra ela. E é isso. eu acho que é isso, não sei mais o que mais que tem dentro da geladeira. O que Ovos, tem dentro da tua você geladeira? tem óbvio. E ovos também. Tem o hábito de comer ovos regularmente? Eu assim? gosto. Eu não como todos os dias, mas eu como, tipo, 3 vezes na semana. E aí eu faço 2 ovinhos, assim, mexido, sempre mexido. E aí coloco, às vezes, um queijinho, assim, parmesão por cima. Às vezes eu ponho um azeitinho trufado, assim, já fica um ovo gourmet. Aromático, né? Uma delícia. Ai, que massa. É legal, é importante a gente ver, né, que o ser humano, ele se comporta na sua alimentação Sim. de uma maneira que é muito comum entre todos. Então, todo mundo tem uma Sim. fruta, tem água, tem uma Sim. bebida que gosta. E eu tenho os meus congeladinhos, as comidinhas congeladas no freezer. Que trazem muita praticidade. Exatamente. Tenho também, às vezes, um sorvetinho, né? Tem alguma coisa assim. O chocolatinho que não fica na geladeira, mas eu tenho também. Dos dias mais, assim, às vezes, né? Dá vontade. Exato. Faz parte. É isso aí. É isso. Ai, Obrigada, Ari. Obrigada, agradeço muito. Eu sou bem gelada, né? Oi? Não dá não. Quer falar tuas redes aqui pra galera Vamos te seguir? lá. Eu não olhei em nenhum momento da câmera, né? Porque eu acho que eu tava tão aqui Focada animada. aqui entre nós. Vamos lá. Todo mundo me seguindo, então. O meu Instagram, Amanda Sasso. É um Amanda Sasso com 2 Ds de dado. Podem me seguir também no Instagram da F Chique, que é F Chique Oficial. E eu acho que é isso, as minhas 2 redes principais. Me sigam, me acompanhem, que eu falo bastante sobre lifestyle, mas também falo sobre comidinhas deliciosas. Ai, que legal, isso aí. E quem quiser me seguir também, o meu nome é Ariela Dutra, o Instagram é Nutri Ariela Dutra com H no início e 2 L's. Sigam também o Geladeira Podcast no Instagram e nos nossos canais no YouTube. Então a gente tem o canal oficial com os episódios na íntegra, que é Geladeira Podcast, e a gente tem o canal de cortes também, que tem fragmentos, as melhores partes dos episódios, também no YouTube e no Spotify, Geladeira Podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!